falando em lei, olha só quem volta para a mesa do Pingos nos Is. A Justiça de São Paulo rejeitou uma ação movida pela família do ministro Alexandre de Moraes. A mulher do Moraes perdeu mais uma, Musa. Você acredita? Tô pensando assim, a hora que o juiz deu a negativa, será que ele dorme tranquilo? Ah, eu acho que não. Olha só, a ação era contra o senador Alessandro Vieira por difamação. A mulher do Moraes, a esposa dele, a Viviane Barça, e os filhos pediam uma indenização ao senador de R$60 mil, porque ele teria sido, os familiares teriam sido associados pelo senador numa entrevista ao PCC. Durante a entrevista, o Vieira tinha falado que havia uma, aspas, circulação de recursos entre o PCC e familiares do Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. O ponto aqui, é que isso é importante que a gente explique, é que embora os familiares do Moraes, eles tenham dito que houve uma associação deles, familiares, com o PCC, o que o senador Alessandro fez foi dizer o seguinte: há uma circulação de recursos do PCC que estão ali em volta do Banco Master, e quando o escritório da família do ministro Moraes contratou o Master, esses recursos que circulavam pelo Master acabaram ou podem ter acabado também contatando, vamos dizer assim, os familiares do Moraes. É essa a afirmação. E aí veio o juiz de primeira instância, o processo foi na primeira instância aqui em São Paulo, e esse juiz, ele disse que não houve houve uma interpretação equivocada por parte da família Moraes, que os familiares não entenderam exatamente o que o Alessandro Vieira queria dizer, e mais. E é o que é o melhor de tudo. O juiz de primeira instância disse, olha só, que o senador tinha imunidade parlamentar. E esse me parece ser um ponto incrível. A gente tem um juiz de primeira instância dizendo para os familiares do Moraes que a nossa Constituição tem um artigo esquecido lá no 53 que fala da imunidade parlamentar. Os senadores têm o direito de falar, de votar como bem entenderem. A imunidade do parlamentar é absoluta. Muita gente me contesta quando eu digo isso, mas é sim, está lá escrito, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Como é que isso não é absoluto? Portanto, um juiz de primeira instância ensinou para o Moraes que a Constituição tem imunidade parlamentar. Vamos ver agora. Artigo 53, que você já mencionou, não é isso? Vamos só ver agora, meus caros, como é que vão ser os recursos, porque, como vocês sabem, a esposa do Moraes é especialista em tribunais superiores. Eu listei aqui alguns pontos que me chamaram a atenção nesse processo, para além da imunidade parlamentar que você mencionou. Vale lembrar daquela inversão de papéis ao longo de todo esse processo, o ministro foi quem determinou busca, apreensões, prisões, monitoramentos e bloqueios de contas, e inquéritos que ele mesmo conduzia. Isso é um ponto. O ponto em que a substância da declaração do Vieira segue sem resposta, daquilo que foi colocado na CPI do Banco Master. Ou seja, como está essa relação do contrato da esposa do Alexandre de Moraes, do escritório dela, com relação ao Banco Master? Houve uma explicação disso? Já sabemos sobre isso ou ainda não sabemos esse ponto? Ao que eu sei, continuamos sem resposta com relação a isso. Tem ainda essa questão. E também o Vieira está sendo, enfim, o STF se movimentou para, inclusive, buscar que ele ficasse inelegível. Pois é, mas nós, enquanto sociedade, ficamos sem a resposta do porquê num contrato tão gigantesco quanto aquele, tão fora do mercado, de preço, enfim, fora toda a relação ali dele como ministro, a esposa, enfim. Não seja maldoso. E para finalizar, todo o processo de intimidação judicial como instrumento de silêncio que vem acontecendo ao longo dos últimos anos no Brasil. Deixando de lado, por exemplo, como você já explicou muito bem aqui, o artigo 53, deixando de lado a imunidade parlamentar, em que você é capaz de mover processos contra eles, contra os parlamentares, rasgando claramente toda a Constituição. Então, se torna notícia aqui que ele perdeu essa ação, mas o que está debaixo continua amplamente sem resposta.
Olha, eu conheço 2 processos nos quais a esposa do Moraes atuou. Os 2 ela perdeu, que eu conheça, né? Obviamente que eu não sou um expert em vida jurídica do escritório dela. Mas a gente tem até hoje 2 processos que se tornaram públicos que ela atuou. Os 2 ela perdeu. O primeiro foi uma queixa-crime que ela atuou pelo Master. De fato, perdeu em todas as instâncias, inclusive quando subiu aos tribunais superiores. Agora, essa daí, em que houve também esse processo. Eu fico aqui curioso, eu acho que o juiz de primeira instância acertou. Eu não vou nem dar o nome dele aqui, porque eu tenho receio de que ele acabe, enfim, tendo de exercer a sua magistratura em Quixeramobim. Mas eu tenho convicção de que, juridicamente, ele está certíssimo. Pô, a imunidade parlamentar. Veja, e a imunidade é tão importante que o parlamentar, ele fala por nós, ele fala pela coletividade. Então, o direito dele falar, a liberdade de expressão dele é maior do que do que a do cidadão. Posso complementar uma coisinha? Rapidamente. O pedido de indenização eram 60 mil reais, não é isso? 60 mil reais. 60 mil reais. Se você levar em consideração isso, no meu entender... Pois é, então, aqui é o ponto. Eu acho que isso tem muito mais a ver como uma tentativa de criar custo para quem faz as acusações. Não são os 60 mil reais. Se um ganhasse, outro perdesse, não é isso que ia fazer diferença. Mas também não é o Alessandro Vieira que perderia. Pois é, não, mas não é o que mudaria para o Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer é que isso é uma tentativa de impor custo àqueles que resolvem fazer algum tipo de acusação contra ministros. Isso aconteceu, por exemplo, com aquele Luiz Pablo. Não impõe custo, tá bom, mas Luiz Pablo é um jornalista. Impõe tempo, impõe chatice, impõe manchetes. O que eu acho que é o custo do sentido... O capital político que está envolvido. Eu acho que é mais uma satisfação à sociedade, assim, olha, eu fiz alguma coisa, eu reagi. Porque você acha que no bolso do Não, mas é isso que eu quero dizer. É impor uma chatice, um obstáculo a mais, para se você quiser fazer a mesma coisa, você falar, não, eu vou ter problema. Quer saber? Deixa de lado, o valor vai ser irrisório. Então, eu acho que talvez, você está mencionando a decisão de primeira instância, eu acho que no Brasil de hoje, talvez isso a gente possa comemorar como uma vitória de talvez de uma liberdade de expressão e de um respeito à Constituição enquanto parlamentar dele falar o que ele bem entender. E é bom que a gente não diga aqui que nós não estamos dizendo que o juiz foi contra o Moraes ou foi contra que o juiz é dessa ou daquela preferência. Não, ele levou a Constituição a sério. Ele levou a Constituição a sério. Ele simplesmente leu a Constituição, que hoje é uma grandiosidade. Um juiz que faz isso merece Vira notícia. Vira notícia. É isso. Eu fico até com medo de... Eu fico até com medo de me sentir feliz com essa notícia, sabe? Eu não sei se ainda é permitido isso. É permitido? Às vezes descobrem a tua sensação no teu íntimo, não é, Mota? Isso pode ser punido. Olha, essa frase do Mota, vamos colocar na tarja aqui. O Mota, estou com medo de me sentir feliz. Acho que isso resume... com medo de ser feliz. Olha, teve um político que falava sem medo de ser feliz, hein, Mota? Cuidado. Você lembra disso? Eu falei pensando nisso. E eu fiquei pensando aqui que já é uma boa notícia esse processo aí não ter sido julgado na Suprema Corte, né? Não é uma boa notícia? Então são duas já. Eu disse uma, você disse outra. Bom ponto. Eu acho que só isso me lembra uma frase famosa, né? Ainda existem juristas em Berlim. Ainda existem juízes em Berlim. Ainda existem juízes no Brasil. Eu sei, porque além desse juiz, eu conheço vários outros que pensam exatamente da mesma forma, que estão calados, que não podem se manifestar porque tem uma espada pendente sobre a sua cabeça, mas eu conheço muitos juízes que pensam exatamente da mesma forma. Mota, eu vou falar uma coisa, isso daí eu não sei se eu devia, mas eu vou falar. Eu concordo com você, aliás, eu recebo um monte de mensagens de juízes, promotores, e dizem, olha, eu não concordo com aquilo que vocês denunciam, nós, juízes de primeira instância, às vezes desembargadores, nós achamos que vocês estão certos de denunciar, não somos uma coisa só, a cúpula do judiciário, o STF, enfim, e nós não pensamos como
de uma maneira única, mas, claro, não podemos falar. Por quê? Temos medo de retaliação. Se o político tem medo de ser político, a gente estava falando aqui, o Centrão está com medo de apoiar candidaturas da direita porque disseram que podem sofrer retaliação. Imagina dentro do próprio judiciário. Nós tivemos juízes condenados, inclusive pelo CNJ, por manifestações, juízes que inclusive deixaram a carreira em razão disso, não é? Então há esse medo, né? A gente tem que contar isso, mas também, por outro lado, Mota, eu vou te dizer uma coisa, eu vou trazer um caso até pessoal. Outro dia eu vi um funcionário público, a gente estava aqui falando sobre penduricalhos, né? E aí, enfim, uma juíza, ela disse assim: olha, os penduricalhos não são um bom nome, etc. E eu fui lá no perfil e comentei assim: bom, então o problema do penduricalho é a gente chamar de penduricalho. Olha, Marcília, eu gostava de você, agora não gosto mais. Um monte de servidor público, gostava de você, agora não gosto mais. Você até ontem era incrível. Você agora errou, mandou muito mal, mudou, etc. Então também tem isso. A gente precisa também aqui ser coerente, porque é o seguinte, eu concordo que tem muita gente dentro do judiciário, e isso é ótimo, que olha para os excessos e pensa assim: opa, eu não compactuo, que bom. E a gente está vendo aqui nessa decisão, acho que essa decisão mostra isso. Eu ainda leio a Constituição, essa me parece a mensagem desse juiz. Mas também tem isso, quando atinge a você precisa, ou quando você erra, ou quando você repete o abuso que você viu no outro, você precisa também chegar e falar assim: opa, aqui eu errei. Aqui é o seguinte, porque enquanto é do outro o problema, eu aponto e digo, ok, o outro está errado. Ainda que eu aponte em privado, ainda que eu tenha medo de me manifestar publicamente. Estou falando do juiz, né? Então os juízes vão lá e falam: ó, realmente nós temos receio de nos manifestar, mas nós estamos junto de quem denuncia porque não compactuamos com abuso. Agora, quando há um erro dos próprios juízes, eles deveriam ser os primeiros a dizer: nós não queremos mesmo penduricalho, nós não queremos que tem que denunciar também penduricalho. Mas quando o penduricalho favorece os juízes, muitas vezes aí eles são favoráveis aos penduricalhos e contra nós que denunciamos. Então isso não pode acontecer. É importante que a gente seja coerente. Se é errado para todo mundo e sempre. O que é errado, o que é certo, sim. Não importa com quem. Senão a gente não muda o país. Não tem como. Eu não vou mudar o país só encontrando erro no outro. É ou não é? Óbvio, você não pode relativizar o que é certo ou errado. É isso, ponto final. É isso. Não é, Mota? E eu conheço magistrados que reconhecem o absurdo dessa situação. Conheço magistrados, conheço juízes e desembargadores. Que, lógico, não podem se manifestar publicamente, mas eles reconhecem isso que está aí, é um absurdo. A magistratura hoje, né, é a opinião de alguns deles, né, a magistratura tem de um lado espada e de outro lado os penduricalhos. E aí dizem para o juiz: olha só, a partir de agora você tem que pensar dessa forma. Se você pensar dessa forma, tem esses penduricalhos todos aqui para você ser feliz. Se você discordar da gente, tem a espada. O que você vai preferir? Os penduricalhos ou a espada? Eu sempre digo, viu, Mota, tô falando esse negócio de quando é errado com todo mundo. Eu sempre digo uma coisa sobre liberdade de expressão. A verdadeira defesa, não canso de dizer isso, a verdadeira defesa da liberdade de expressão é quando você defende a liberdade de expressão do outro, não a sua. É a mesma coisa em relação a toda e qualquer outra coisa. Eu acho que há abusos no STF, eu sou magistrado e acho que há abusos no STF. Aí quando o STF vai lá e tira os penduricalhos, não, aí eu acho que não pode, aí tá errado, aí o STF tá errado e as pessoas que estão denunciando não estão comigo. Quer dizer, quem tá comigo tá certo, quem tá sem mim tá errado. Isso não pode acontecer. Eu creio que a gente precisa
ter coerência nas veja, defesas isso é uma... de toda e qualquer pauta. Isso é uma... Sempre. Não importa quem é o alvo, nem o beneficiário. Trazendo um pouco para o meu mundo, desculpa te interromper, Não, mas imagina, que essa é uma discussão que eu tenho bastante no meu dia a dia, sabe? Eu vejo, por exemplo... Vamos interromper, senão eu começo a criar problema aqui com os magistrados. Eu vejo no meu dia a dia... Grandes amigos magistrados, crio problema com eles. Aquele tal do... quero ter nas carteiras de investimento, quero ter 1% ao mês, mas eu quero um país sério, eu quero mudar o país. Você percebe que uma coisa não condiz com a outra? Se você tiver um país sério, se você tiver um país onde há estabilidade das regras, um Estado pequeno, impostos menores, um país estável, os juros caem. Se os juros caem, você não tem 1% ao mês. Não, mas eu quero ter tudo. O teu discurso é incompatível um com o outro. É a mesma coisa do penduricalho. Ou a mesma coisa de grande parte de quem tem capital e fala: eu quero muito mudar o país, mas eu quero proteger aqui a minha Selic alta. O que você quer de fato? Ou você não percebeu a incompatibilidade dos teus discursos, ou você de fato não tem a menor ideia do que você está falando e não tem coerência com aquilo. Quero mudar o mundo desde que eu não precise fazer nada. Desde que o meu não. Desde que o meu esteja preservado. Exatamente. Quero mudar o mundo desde que eu não precise arrumar o meu quarto, como dizia o Peterson, né? E nós entrevistamos na semana passada aqui o Adolfo Saxida, que foi o ministro de Minas e Energia e também da Economia. Ele participou da Economia com o Paulo Guedes, e eu fiz um vídeo que vai ao ar amanhã, que é justamente sobre isso, essa crítica a investidores e a crítica tal da elite brasileira que justamente não quer nenhum tipo de crise no seu bolso, problema no seu bolso. Quero consertar, os outros paguem essa conta, eu não. E aí não vai andar. Não tem como. Não tem como, a gente precisa ter coerência, senão a gente sempre vai mudar para o nosso lado, né? Então, eu quero mudar o mundo, mas eu quero mudar primeiro sem eu precisar fazer nada. Quer dizer, o que você acaba promovendo? Você acaba promovendo os valores que te favorecem, não que favorecem a todos, não é? Não tem a menor condição de ser assim.